Olá, eu sou o professor Dimas, professor do ESAG Vestibulares, da cadeira de História. Hoje nós vamos falar sobre a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, mais conhecido esse processo como a independência dos Estados Unidos. E, primeiramente, vamos elencar e comentar os principais fatores que levaram a essa emancipação, essa autonomia das 13 colônias. Bom, vamos começar com a influência. A independência dos Estados Unidos é fortemente influenciada pelas ideias iluministas, principalmente a ideia, o conceito de que todo povo tem o direito sagrado, inalienável, de lutar pela sua liberdade, de lutar pela sua autonomia, de lutar contra a tirania, a opressão que este povo sofre em relação a outro povo, outra nação. Bom, não podemos esquecer que, à época, a Inglaterra estava envolvida num conflito. A Inglaterra, que é a metrópole dessas colônias, estava envolvida num conflito com a sua já antiga rival, desde os tempos da Idade Média, que é a França. É a chamada Guerra dos 7 Anos. Ora, a Inglaterra vence a sua grande rival, a França, na Guerra dos 7 Anos, mas vai pagar um alto preço por isso. Vale lembrar que essa vitória ela só foi possível graças a elevados gastos militares, que, por sua vez, acabaram por promover uma certa crise econômica na metrópole inglesa. Ora, a solução encontrada pelo governo inglês para tentar diminuir os efeitos dessa crise econômica foi justamente adotar uma nova política colonial. Que política é essa? Uma nova política tributária, que consiste no aumento dos impostos, num recrudescimento, digamos assim, do controle dessas colônias para um aumento da receita real. E quais são esses impostos, essas tarifas, que tiveram um papel importantíssimo no crescimento, no fomento de um forte sentimento anti-inglês que vai surgir entre os colonos norte-americanos? Bom, primeiro nós temos a chamada Lei do Açúcar, ou como os americanos costumam chamar, Sugar Act. O Sugar Act consiste na adoção de tributos, na criação de impostos sobre o comércio de açúcar ou melaço das colônias com territórios, colônias que não fossem, ou países que não fossem dominados pela Inglaterra ou que não fossem colônias inglesas, por exemplo, na região das Antilhas, no Caribe. Dessa forma, os ingleses esperavam vender com exclusividade o açúcar para os colonos norte-americanos e, caso os norte-americanos não fizessem isso, eles teriam que pagar um alto preço, uma taxa bem elevada. Outra tarifa ou imposto criado à época pelo governo inglês e que vai gerar grande descontentamento é a chamada Stamp Act, ou Lei do Selo. A Lei do Selo, que consiste no estabelecimento da obrigatoriedade da aquisição de um selo para ser colocado em qualquer tipo de publicação ou material impresso que circulasse nas 13 colônias. Ou seja, qualquer publicação, material, livros, revistas, jornais e até mesmo baralho, se essa circulação ocorresse, ela deveria ocorrer somente mediante a colocação desse selo que era vendido por um alto valor pelas autoridades metropolitanas inglesas. E, sem sombra de dúvidas, a próxima tarifa, o próximo imposto, a Lei do Chá, é o imposto, a tarifa, a medida do governo inglês que mais provoca descontentamento. Eu diria até que a Lei do Chá é um divisor de águas. Ora, senhoras e senhores, a Lei do Chá determina o seguinte, que a partir de agora o governo inglês vai monopolizar
o fornecimento, o comércio de chá com os colonos norte-americanos, através da Companhia das Índias Orientais Britânicas. Ora, essa era uma atividade que até então os norte-americanos faziam livremente, sem qualquer interferência ou intervenção do governo inglês. Só que agora a realidade é outra, os ingleses precisam de novos recursos para diminuir os efeitos da crise. Ora, vale lembrar que os colonos da região de Massachusetts, principalmente da capital, Boston, já realizavam essa atividade há muito tempo, sem qualquer tipo de interferência do governo inglês. E agora não tinham mais essa possibilidade. Estavam insatisfeitos e resolveram reagir. De que forma? Com o The Boston Tea Party, que consiste num ataque que será feito no porto de Boston por parte dos colonos norte-americanos, disfarçados de indígenas. Esses norte-americanos, insatisfeitos com o Tea Act, com a lei do chá, eles vão invadir os porões das embarcações, dos navios ingleses ancorados no porto de Boston, repletos com carregamentos de chá, e vão jogar aproximadamente 300 caixas de chá ao mar. Ora, a notícia dessa reação intempestiva dos colonos norte-americanos ao Tea Act não tardou a chegar aos ouvidos da coroa, do governo inglês, do parlamento inglês, que reagiu, que tomou medidas repressoras, como foi o caso das leis intoleráveis. Leis intoleráveis, né, que são conhecidas dessa forma porque provocaram um forte sentimento de insatisfação dos norte-americanos em relação ao que estava acontecendo, a chamada nova política colonial inglesa. E quais são essas leis intoleráveis? Podemos citar, por exemplo, a chamada Lei do Aquartelamento, lei que determinava que todo colono norte-americano, caso fosse solicitado, deveria fornecer alojamento para tropas inglesas na América do Norte. Tivemos também o fechamento do Porto de Boston. São medidas que causaram grande descontentamento e que vão determinar uma aceleração do processo revolucionário, do processo de emancipação das 13 colônias. Processo que é dividido em duas fases. Primeira fase, para o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Os representantes das 13 colônias inglesas da América do Norte vão se reunir na cidade da Filadélfia, capital da Pensilvânia, para definir os rumos do seu processo emancipatório. Ora, o primeiro congresso, ele não chega a um consenso em relação a ser aquele o momento ideal, adequado, para dar início a uma guerra pela independência. Mas há um consenso entre os representantes das 13 colônias de que aquele era o momento de solicitar ao governo inglês a revogação das leis intoleráveis. Algo que o rei George III da Inglaterra não vai atender, bem, muito menos o parlamento inglês. Resultado, o segundo Congresso Continental da Filadélfia. No segundo Congresso Continental da Filadélfia, os representantes das 13 colônias chegam a um consenso em relação ao início do processo de independência. Ou seja, é com o segundo Congresso Continental que nós temos o quê? O início das guerras pela independência. Ou seja, se o primeiro Congresso Continental é não separatista, o segundo Congresso, sim, decide pelo início das guerras pela independência. Algo que os americanos chamam de a Revolução Americana. Quais são os principais líderes? Os líderes são George Washington, líder das tropas americanas contra as tropas inglesas. Ele que mais tarde vai se transformar no primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Outro líder importante é Thomas Jefferson, o redator da histórica Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, do dia 4 de julho de 1776, conhecido como Independence Day. E temos também Benjamin Franklin, responsável por angariar apoio à causa estadunidense na Europa, por exemplo, junto aos franceses, eternos rivais dos ingleses e aqueles que tinham sido derrotados na Guerra dos 7 Anos e que, portanto, queriam se vingar. O resultado, senhoras e senhores, depois de algumas batalhas importantes, como a Batalha de Saratoga, ou então a Batalha de Yorktown, os americanos finalmente derrotam os ingleses e tem, no ano de 1783, o reconhecimento de sua independência
com um tratado conhecido como Tratado de Paris. Bom, é isso, pessoal.